Olha só, essa notícia aqui, ela me deixou surpresa. Acredito que você também tenha ficado, Tebas. Quase metade dos semáforos de São Paulo oferece apenas cerca de 5 segundos para travessia de pedestres, segundo o levantamento do Instituto Corrida Amiga. Segundo o estudo, 44% dos equipamentos ficam de 4 a 5 segundos liberados para atravessar a rua, um intervalo considerado insuficiente para quem não consegue andar rápido, como idosos, crianças e pessoas com deficiência. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar com a Deise Barpe, urbanista do Instituto Corrida Amiga e que participou da pesquisa. Muito bom dia, então, Deise. Bom dia, Fernanda, Rafael. Obrigada pelo convite. Deise, fiquei surpresa quando eu soube dessa porcentagem, né? Então, o que exatamente significa o semáforo ficar aberto apenas por 5 segundos para os pedestres? É pouco tempo, né? Certamente, mas em que isso implica? Imagino eu que em maior número de acidentes, mas não deve ser só isso, né? Pois é, quando a gente fala nesse tempo de travessia, o tempo verde, é o tempo que o pedestre tem para começar a iniciar a travessia, né? Então, você imagina, você está de um lado da calçada, quer atravessar para o outro lado, o farol está verde, você tem esse tempo de 4 a 5 segundos para começar a atravessar. Claro que depois ainda tem o vermelho piscante, ou esse tempo intermitente, para daí o farol fechar. Porém, até a própria CET anuncia que o vermelho piscante, ele não é o tempo do pedestre iniciar a travessia. É um tempo que aí você já está ansioso, começa a correr, e aí que geram as ocorrências, que geram os sinistros. Então, você pega uma avenida, por exemplo, de 12 metros, 15 metros de largura para atravessar, em 4 segundos não é um tempo suficiente. Sem falar que você tem todo um tempo de reação. Então, quando você pega um grupo mais específico de pessoas idosas, ou de crianças, ou de pessoas com mobilidade reduzida, esse tempo que é calculado pela CT de 1,2 metros por segundo não acaba sendo suficiente. E nessa campanha que realizamos, que vem sendo realizada, na verdade, pelo Instituto desde 2019, podemos constatar, e aí chegamos nesse quadro de 44% dos semáforos ainda não atenderem a todos os grupos para ter uma travessia segura e acessível. E o Tebas tem pergunta agora, mas só para dar uma complementada aqui, imagina agora nesse tempo de chuva o pessoal correndo, né? Porque não tem jeito, a gente corre quando está chovendo, enfim. A pista escorregadia, né? É um problemão. E desde uma questão que me veio aqui, né? Porque a gente vive numa cidade gigantesca que é São Paulo e é de fato um assunto complexo esse que você está trazendo para a gente, né? São quase 12 milhões de habitantes em São Paulo, realmente muita coisa, uma cidade gigantesca. O trânsito a gente sabe que é caótico, muita gente que fica dentro do carro, dentro do transporte público, no ônibus, e para tentar melhorar a fluidez, imagino eu, a CT justamente tomando essa medida, né? E vocês fizeram essa pesquisa bem interessante, apontando que apenas 5 segundos, então, para o pedestre caminhar, o que aí, por outro lado, é muito ruim para o pedestre. Como achar o ponto de equilíbrio, então, para todo mundo ficar satisfeito na cidade? Pois é, a própria cidade de São Paulo possui o Estatuto do Pedestre, que ele determina velocidades de travessia diferenciadas conforme grupo populacional. Então, por exemplo, crianças, ele considera 0,6 metros por segundo, idosos 0,8. A CET acaba adotando 1,2, ou seja, você precisa de mais velocidade para atravessar a mesma distância. Então, de repente, chegar em um número mais intermediário, ou até o ideal seria claramente atender o grupo mais restrito, né? Ou seja, considerar 0,6 metros por segundo, esse seria o ideal de todos os mundos. Mas a gente entende que a cidade de São Paulo, ela está programada para atender a fluidez viária, né? Então, é uma luta diária que vem fazendo, essas campanhas servem para mostrar isso, quem participa é a própria população, fazendo esses mapeamentos. Temos também um grupo de voluntários que ajuda a fazer esse mapeamento, e a gente
consegue constatar que precisamos ainda mover muitas forças para a gente chegar num número que atenda a todos os grupos. Curiosidade aqui, em quais regiões da cidade esse problema é mais frequente? O nosso mapeamento, ele foi em diversos pontos da cidade. A campanha, desde 2019, mapeou mais de 20 cidades, mas a última foi focada na cidade de São Paulo. E a gente fez uma rechecagem do que havia sido feito em 2024. Isso acontece em diversos territórios da cidade de São Paulo. Então, tanto periferia como centro, podemos constatar que esse problema é generalizado. O centro, nesses últimos anos, com esses semáforos inteligentes, acabou sendo beneficiado mais o centro, mas o que a gente também constata aqui, o que está sendo beneficiado é a velocidade dos veículos e não o tempo de travessia. E Deise, diante desses números que você está trazendo para a gente, né, vocês fazem contato com o poder público? Existe alguma possibilidade exatamente de uma conversa, de um diálogo entre as partes? Acredito que sim. O que a gente faz é acionar diretamente a CET pelo 156, tem os canais, todos os semáforos que foram mapeados, eles foram submetidos para análise da CET. Inclusive, essa rechecagem, a gente fez, essa rechecagem que eu falo que foi esses dados extraídos em 2025, eles aconteceram por uma resposta da CET para o Estadão, ano passado, né, no movimento da campanha do Maio Amarelo, que eles informaram que todos os semáforos haviam sido consertados. E foi aí que a gente voltou para os 25 semáforos mais críticos e podemos constatar que ainda alguns melhoraram, assim, houve um aumento de 4 a 5 segundos, ou seja, um aumento de 1 segundo para esse tempo de travessia. Porém, é isso, né? Considerando a grande cidade de São Paulo, ainda é muito pouco a resposta que tivemos. Mas, assim, a CET, ela fez essa resposta, a gente consegue, ou nós, né, dentro do Instituto, ou como qualquer outro cidadão, consegue entrar em contato, fazer um protocolo dentro do canal do 56 e pedir um ajuste de semáforo. Isso tanto para o tempo semafórico como para os semáforos que não estão funcionando. Lembrando também que tem o tempo de espera, então tem muitos semáforos que você só consegue iniciar o tempo de travessia após acionar a botoeira, e muitos dos semáforos constatamos que não tem a botoeira funcionando, então qualquer cidadão consegue entrar em contato e pedir um conserto.